E fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai aprender sobre Texture Transform, sobre patterns, como fazer um padrão de imagens que se repetem dentro do Spark. Por exemplo, o que dá para fazer com isso é o que você está vendo aí do lado, que é essas estrelas descendo. Eu fiz isso aí apenas com uma imagem que eu achei no Google mesmo, rapidinho, e ficou bem levinho, tá? Então é muito importante que você veja esse vídeo, que ele vai te ajudar em vários projetos. Não vai te ajudar só a fazer isso aqui, mas várias outras coisas, tá? Eu expliquei umas coisas muito cruciais para você, né, usar nos seus filtros e dentro do Spark AR, tá? Então é muito importante que você veja esse vídeo, até porque depois eu vou fazer um vídeo de Chroma Key, tá? De como você substituir uma cor, como deixar uma cor transparente nos seus filtros, e aí você pode usar essas estrelas aqui. Então é importante que você veja esse vídeo, tá? Eu suplico para você, veja esse vídeo até o final. Nesse vídeo aqui eu tenho certeza que vai responder várias dúvidas que a galera tem diariamente. É um vídeo que é uma coisa que eu aprendi bem depois no Spark, tá? E uma novidade aí que eu vou colocar aí na descrição é que agora a gente tem o acesso ao clube de membros via PayPal, tá? Eu vou explicar em outro vídeo, se eu já tiver explicado vai estar na descrição, mas tem um acesso via PayPal, tá? Eu vou fazer anúncio sobre isso no Discord, então fica ligadinho lá, mas quando tiver o vídeo vai estar aí na descrição, nesse mesmo link para o PayPal, ok? Então beleza, vamos para as palavras-chave do tutorial de hoje, tá? E são elas, potência de 2, tá? Eu vou explicar o porquê. Porque todas as imagens do Spark elas devem ser usadas em potência de 2. Dá para usar que não é? Dá, mas ele vai rodar muito melhor se for uma potência de 2, tá? E além de ser potência de 2, tem que ser quadradas, né? Você vai entender mais isso no vídeo. Então a gente vai usar o Tiling Mode, que tem o Clamp, o Repeat e o Mirror, tá? Talvez eu não tenha falado tão bem na hora, mas agora aqui ó, você já vai entender. E Seamless, que é o nome de imagens que todos os cantos elas ligam com ela mesma se ela repetir, então você vai precisar ter esse cuidado. E o Texture Transform, que é o patch principal aí para a gente mexer nisso, neste caso aqui, tá? Mas dá para usar com várias patches, várias coisas, então bora pro tutorial de hoje. Então galera, como eu disse para vocês no começo, né, sobre potência de 2, o que é potência de 2, né? São um formato de número que é literalmente, na matemática, são potências de 2. Então, como vocês podem ver aqui nessa página do Wikipedia, vocês até podem procurar potência de 2 e tal. São as potências de 2 aqui, tá? E isso é muito usado na programação, na computação, em tudo que envolve computador, etc. Como você pode ver, por exemplo, uma memória RAM, todos os valores da memória RAM são em potências de 2. Uma memória RAM de 1024 megas, que é a memória RAM de 1 GB, por exemplo, 2048 e etc, tá? E isso não é diferente para o Spark, porque ele trabalha com o Android, com o iOS, que rodam melhor, né, as imagens destes tamanhos, ok? Nessas proporções. Então, se a gente for pegar o Spark mesmo como exemplo, vou até me abaixar aqui para vocês verem. O Spark, o mínimo que ele aceita de tamanho de imagem hoje em dia, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, é 32 por 32, tá? Porque além de você ter que usar esses números, a imagem tem que ser quadrada, mas não é só quadrada. Antigamente eu tinha uma visão que era melhor usar quadrada, mas hoje eu entendo que tem que ser quadrado e tem que ser uma potência de 2. Então o mínimo é 32 por 32, tá? Mas olha o tamanho de uma imagem em 32 pixels. 32 por 32, resolução aqui 72. Vamos dar uma olhada. Este é o tamanho de uma imagem 32 por 32. Ela pode ser útil? Pode sim, como por exemplo para fazer o fade usando o alpha. Eu usei isso aqui para deixar a imagem transparente usando Gallery Texture. Eu usei uma imagem deste tamanho. E também se você for fazer ela repetida, talvez seja útil, ok? Mas os tamanhos que eu mais uso é o 512 por 512, porque ele não é tão grande e também não é tão pequeno, então ele serve para a maioria dos tamanhos de textura. E como textura de segurança, o 1024, tá?
O 1024 eu já acho que tem que usar quando for muito necessário mesmo, porque geralmente o arquivo fica bem mais pesado, normalmente o dobro do peso do 512 por 512, tá? O 256 por 256, cara, excelente também, dependendo do que você for fazer, se for fazer um ícone, por exemplo, algo desse tipo. 256, 128, 64, às vezes é muito bom, tá? E só em casos extremos o 2048, para quando você vai usar coisas em tela toda, efeito 360, etc. Mas é bem difícil de otimizar essa proporção de arquivo, porque ele é realmente muito grande, vai ficar bem pesado no seu filtro. Então você tem que otimizar certinho, tá? Mas o que a gente vai aprender a fazer hoje é uma pattern, né? É um padrão, é uma repetição. E por isso que eu estou explicando isso para vocês. Porque se você não usar uma potência de 2, você não vai conseguir fazer com que essa imagem se repita dentro do Spark, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece nesses casos, tá? Vou abrir aqui, ó, tô aqui com o projeto no Spark e eu tenho uma pasta com duas imagens. É exatamente a mesma imagem e as duas estão quadradas. A diferença é, uma é 500 por 500 pixels, tá? Então, é o quadrado direto, mas não é potência de 2, é 500 por 500, e a outra é 512 por 512. Então até quando eu passo o mouse por cima dá pra ver ali, ó, 512, e esta aqui 500, tá? Mas são exatamente a mesma imagem, ó. Só muda esses 12 pixels. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu jogo essa que é 500 por 500. Joguei ela aqui, tá? Geralmente a gente já vem, desabilita a compressão e dá uma olhada aqui em cima, ó. Tá vendo que ele apareceu esse triângulo, tá? Esse triângulo ele tá falando que não tem o poder de a potência de 2, né? Então Power of 2 Texture não é uma textura de potência de 2 e tem opções limitadas, tá? Então que opções limitadas são essas? São essas aqui, ó, que são Styling, né? Que é como isso vai se comportar quando a textura sair do padrão. Ela fica aqui, ó, não consigo usar as outras opções e a única opção que eu tenho é a Clamp. O que o Clamp faz? Ele multiplica os pixels que estão nos cantos quando você diminui a textura, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Agora vamos colocar a outra textura de 512 por 512 aqui, tá? E olha só, não apareceu o triângulo, tá? Então ela tem o poder, né? A potência de 2, é uma textura potência 2. Quando eu venho aqui no Tiling Mode, ela dá o Repeat, o Mirror e o Clamp também, se eu quiser, tá? Então, como que funciona, né, esses Tiling Modes aqui? Vamos colocar um Plane e eu vou mostrar para vocês como que o Clamp se comporta aqui dentro desse material, ok? Então, coloquei o Flat aqui no material, vou jogar ele aqui no Patch Editor e vamos jogar a 500 por 500 aqui. E agora eu vou colocar um patch que se chama Texture Transform, ok? Então, ó, Texture Transform, você coloca a textura aqui e no input de baixo você coloca um 2D Transform Pack, tá? Isso funciona até com a textura da câmera, só que a textura da câmera ela faz o Clamp, ok? Que é essa opção aqui. O que o Clamp faz? Então, nesse 2D Transform Pack, a gente consegue mexer na textura dentro do objeto. Como que ela se comporta aqui no objeto? Se eu quero que ela vá um pouquinho para cima, só a textura, sem mexer o objeto. Aí eu posso mexer por aqui. Então, eu venho aqui no pivô, que é para me selecionar a origem desse movimento, eu coloco 0,5 para o movimento vir do meio. Aí eu tenho a rotação, escala. Beleza. Se eu vim aqui, ó, no Y, colocar 0,1, foi para cima? Olha lá, ele está indo para baixo, tá vendo? E aí o que ele está fazendo? Ele está repetindo o último pixel, que é o vermelho. Então se eu continuar descendo, ele vai ficar tudo vermelho, tá? Se eu voltar em 0, vai ficar normal. E a mesma coisa no X. No X não dá para perceber porque ele vai repetir as cores aqui, né? Eu teria que ter usado uma imagem diferente. Vou até modificar ela aqui para vocês verem o que acontece. Vou girar ela aqui assim, ó. Ok, eu acho que dá bom.
para vocês entenderem, tá? Então, replace aqui. Aí, ó, tá vendo agora? Quando eu venho com o X, né, com o eixo X para lá, ele repete só os últimos pixels, ele meio que estica o último pixel, né? Posso até usar uma imagem aqui como exemplo, acho que é até mais fácil para mostrar para vocês. Vamos pegar uma imagem aqui na internet. Boy. Vamos usar uma imagem de um garoto aqui, ó. Essa imagem tá boa, vou usar ela, tá? Esse tutorial vai ser longo, gente, porque ele é bem educativo mesmo, como eu falei pra vocês. Peguei a imagem do garoto. Ela não tá na proporção certa, né? Acho que eu vou até usar ela aqui, ó. Vou criar uma dela aqui em 512, tá? Tem que ser quadrada. E aí, gente, se vocês forem criar... Ah, mas eu quero que fique num retângulo. Não tem problema. Vocês podem pegar e fazer assim, ó. Fez a imagem quadrada, mas achata ela aqui assim, ó. E aí, quando você colocar lá, ela vai esticar, tá? Mas eu vou colocar assim mesmo. Boy 512, tá? Aí a gente vai ver a diferença, que com o degradê ele fica um pouco difícil de perceber mesmo. Então, beleza, a gente tem as duas imagens aqui. E vamos colocar o boy aqui no lugar. E agora vocês conseguem ver melhor o que acontece, ó, tá vendo? Ele estica os últimos pixels da imagem. Só que, essa é a opção de clamp, né? Que o clamp é isso, ele estica o resto. Até tem a imagenzinha que mostra. Quando você tem as outras opções aqui, ó. Vamos botar essa aqui que é 512. Ó, ele tá no clamp, ele tá, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Ele tá no clamp, tá esticando os pixels das bordas, como vocês viram. Mas o que acontece se eu mudar o clamp do U? O U é o horizontal, se eu não me engano, então deixa até... ó, horizontal, e o V é o vertical, né? Então se eu mudar para repeat no horizontal, ele vai repetir a textura horizontalmente quando ele sair aqui do tamanho. E se eu fizer a mesma coisa no vertical, ele vai repetir em cima também, tá? E aí a outra opção é a mirror, que ele vai espelhar. Ó. E aí o que acontece? Eu posso diminuir o tamanho, ó, da textura no scale. E olha só, ele vai criar um padrão pra gente. Olha lá. E aí o que você pode fazer com isso, por exemplo, tá? Eu posso colocar aqui, ó, um pack, ok, em vector 2. E aí eu coloco aqui no translation, porque é um vector 2 aqui, são dois eixos, né? Aí eu posso pôr o runtime, que é o patch que pega o tempo que está passando durante a abertura do filtro. Aí eu posso colocar um multiply, que vai multiplicar esse valor. Isso é para a gente definir o tanto que isso vai acontecer, tá? Então, olha lá, eu coloquei aqui, ó, e com o tempo ele vai aumentando o valor do movimento, e aí ele move a textura. E aqui no multiply eu posso colocar um 0,3, por exemplo, e aí ele vai diminuir essa velocidade, tá vendo? Então, uma coisa que a gente pode fazer bem legal com isso, né? Que nem, por exemplo, eu vou aplicar aqui num retângulo em tela cheia este nosso material, tá? Aí ele fica aqui de fundo tranquilamente, né? Mas o que a gente pode fazer de legal, tá? Tem essa palavra que se chama seamless, né? Que ela significa que é uma imagem que ela é contínua desta maneira. Então a gente pode pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, que está em 1024 por 1024. Vou copiar ela e vou fazer ela em 512 aqui, porque 1024 eu acho muito grande para isso aqui que a gente está fazendo, tá? Eu vou salvar aqui como stars, ok? Aí, em vez de eu salvar uma imagem gigantesca de espaço,
eu posso usar só uma dessa, né? Aí se os cantos aqui não estiverem combinando, é legal que você faça eles combinarem, tá? Então pintar de preto os cantos aqui. Ok, ó. Se eu pintar de preto, os cantos vão ficar todos iguais, eu não vou ter problema com isso, tá? Nesse caso, né? Porque vocês têm que entender que um lado começa no outro. Então, se você for repetir, se você for espelhar, você tem que estar ciente disso, senão ele vai ficar uma linha reta aqui, igual fica aqui, tá vendo? E aí, a gente pode fazer este efeito aqui, ó, como um céu estrelado, por exemplo. Né? Deixa eu colocar ele em repeat. Ó, tá vendo que onde eu pintei de preto ele já ficou bem marcado, né? Eu vou até tirar isso aqui e ver se ele gruda certinho. Tem que dar um replace aqui porque o meu projeto não está salvo. Olha só. Olha que legal esse efeito de estrelas, tá? E você pode controlar a velocidade por aqui, pelo multiply. Então, vocês entenderam o que a gente fez aqui? A gente fez uma textura que se repete, ó, ela ainda tá marcadinha. A textura que se repete, né? E ficou, ó, com 56 KB e tá animado, ó. Parece até que tá brilhando, tá vendo? Esse aqui que a gente fez, por exemplo, você pode vir aqui e colocar outro retângulo, ó. Colocar aqui do tamanho da tela. Vamos botar a imagem da câmera dele. Como eu falei pra vocês, tá? Não adianta tentar fazer isso com a câmera. A câmera, ela vai ficar em clamp, ok? Então, câmera texture aqui. Desativar a advanced de render options. E aqui, ó, eu posso colocar esse material em Edge. Ó, fica um efeito de brilho. Mas eu quero combinar isto aqui com um outro tutorial. Deixa eu só... Vou deixar isso aqui mesmo. Com outro tutorial, tá? Que é o de Chroma Key, que a gente remove uma cor. Aí a gente vai poder substituir essa cor por essas estrelas aqui, por exemplo. Então, esse tutorial aqui vai ser útil até para você seguir outro tutorial, beleza? Então, peraí, deixa eu só... Vamos tentar consertar esses cantos aqui. Eu vou colocar um Inner Shadow aqui, ó, que é uma sombra interna, não sei como é em português, mas deve ser sombra interna, sombra projetada. Aí. Vou colocar essa sombra... Tem que dar replace aqui, né? Se você tiver com o projeto salvo, você não precisa dar esses replays, tá? Ó, deu certinho. Tá vendo? Parece até que tá brilhando. Aí, no próximo tutorial, depois desse, eu vou fazer como você fazer o Chroma Key, né? Ou seja, você vai fazer esse efeito aparecer somente por cima do preto. Ou somente quando tiver no branco. Ou você alternar entre um e outro. Ou entre uma cor e outra. Ok? Então... espero que vocês tenham entendido como é que funciona aqui para a gente fazer este padrão 2D Transform Pack, o Texture Transform, as texturas aqui em Clamp, ok? E o tamanho que você tem que usar, o 512, senão ele fica aqui, né? A potência de 2, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu te espero, sabe onde? No próximo vídeo. E membros do canal, tá? Fiquem ligados lá no Discord que vai ter novidades em breve, tá bom? Então, muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!